E hoje aqui no canal você vai aprender a fazer a melhor massa básica para pães e salgados da sua vida. O salgado fica perfeito, maravilhoso. Aqui eu fiz enroladinho de salsicha, pão italiano e olha como fica fofinho. Então vem comigo aprender essa massa maravilhosa. E vamos começar a nossa receitinha. Em uma panela, coloque 1 xícara de água e meia xícara de leite. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui, tá? Na descrição. E eu dei uma leve aquecida, mas não pode ser quente, tá? Tem que ser só a temperatura de uma madeira de neném. E aí vamos acrescentar 10 gramas ou 1 colher de fermento, né? Fermento para pão. E meia xícara de açúcar. Dá aquela mexidinha. E aqui a gente vai fazer um processo muito importante para essa massa. Esse processo chama-se esponja, que também nesse processo a gente vai conseguir saber se o fermento tá bom, né? Então, vamos colocar também uma xícara, tá? De farinha de trigo. E aí, a gente vai deixar descansar essa esponja. E é muito importante que você faça até para testar seu fermento, se tá bom, e ajuda muito, tá? Esse processo. E a esponja eu sempre faço mesmo na bacia onde eu vou sovar o pão. E agora vamos deixar descansar essa esponja por de 10 a 15 minutos. E aí tá pronto, olha só, ele tem que ficar assim, gente, ó, ela fica mais cremosa, vai criando tipo umas espuminhas, sabe? Significa que o fermento tá bom, fermentou. Agora vamos acrescentar os 2 ovos e também meia xícara de óleo, tá? Dá pra fazer também com margarina ou manteiga. E meia colherzinha de chá de sal. Não esqueçam, gente, sal é muito importante. Por mais que essa massa fique uma massa mais adocicada, mas não pode esquecer do sal, tá bom? E agora com a mão mesmo, ou com uma colher, né, vocês escolhem, vamos mexer esses ingredientes e acrescentando a farinha de trigo. Gente, vai em torno de 800 gramas de farinha de trigo, mas o importante é você ir colocando aos poucos, tá? Pega aí um pacotinho de 1 quilo, deixa do lado e aí você vai colocando, ó. Eu coloquei já, eu tinha colocado, né, 1 xícara na esponja, agora eu coloquei mais 2 xícaras aqui na massa. E aí a gente vai colocando aos poucos, tá? Nesse processo ainda dá para mexer aqui, tá? Na bacia, sem precisar colocar numa bancada. E aí, ó, mais 1 xícara de farinha de trigo, tá bom? E, gente, lembrando, tá? Não tem como a gente dar uma certeza de quantas xícaras a gente vai usar, porque cada farinha é diferente, o ovo às vezes pode ser maior ou menor, tá? Então, vamos colocando aos poucos para não perder o ponto da massa. Olha aí, a massa já tá começando a ficar pesada, mas ainda não está no ponto pra gente colocar na bancada. Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. E aí, vamos mexer mais um pouco. Gente, esse processo demora mesmo e é muito importante, né? Pra gente não perder o ponto da massa. Jamais, gente, você despeja de uma vez, tá? 1 quilo de farinha de trigo, tá? Sempre vai colocando aos poucos. Com todo cuidado, com todo amor, porque assim, pão é isso, gente. A gente achar o ponto certo. E aqui eu vou te ensinar a vocês encontrarem, né, o ponto certo da massa. Ó, tô colocando aquele restinho que sobrou da última xícara que eu coloquei. E ela já tá começando a ficar, ó, no ponto de sovar na mesa. Aqui eu tô usando uma bancada, ó. Você pode usar a sua mesa, o que você tiver aí. Polvilhei um pouquinho de farinha. E aí vamos colocar a massa aqui. Você vê que ela ainda tá bem grudando, né? E agora vamos começar o processo, gente, ó, de ir sovando, tá? E aí a gente vai puxando aquela farinha que a gente colocou na bancada e vai sovando a massa. Ela é uma massa muito gostosa de trabalhar, muito macia que ela fica. E aí aos pouquinhos você vai polvilhando. Agora a gente vai estar polvilhando, tá? Vai polvilhando a massa. Não vai colocando tudo de uma vez, não. Deixa uma vasilhinha aí do lado, ó. Já acabei com aquela xícara de farinha e ela já tá quase no ponto, gente. Olha só como que fica a massa, ó. Tá vendo? Ela tá ainda um pouquinho grudando na mão, na bancada, ó. Mas agora é importante esse processo, não colocar muita farinha. E você vai colocar até ela ficar nesse ponto, gente, ó. Que você vê que ela ainda tá grudando um pouquinho na mão, mas ela já tá, ó, uma massa elástica, uma massa bem gostosa de você mexer e trabalhar com ela. Ó, ela ainda gruda, porém, ó, ela também é fácil de você tirar da bancada. E ela vai criando umas bolinhas, tá vendo? E se você tiver, né, batedeira planetária para poder amassar né, essa massa, pode também, tá, gente? Tô fazendo na mão aqui mesmo, porque tem muita gente que não tem, né? E eu tô mostrando pra vocês que é possível sim. E olha só como é que fica super macia. Muito gostosa, gente. Eu amo demais essa massa, ela é muito maravilhosa. Uma massa básica para pães e salgados. E agora a gente vai levar para crescer, tá? Naquela mesma bacia que eu usei, né, no começo. A gente polvilha um pouquinho de farinha de trigo no fundo e coloca a massa.
e por cima mais um pouquinho de farinha, só para que não resseque essa massa, tá? E aí, gente, o ideal, se você tiver num lugar que seja bem calor, né, deixar ele num lugar bem assim abafado para crescer mais rápido. E passado algumas horas, olha aí, gente, que maravilha de massa. Olha só o ar dela. Que perfeita, gente. Olha essa massa. Cresceu muito, 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 muito. E agora vamos lá modelar nossos salgados, né? Aqui eu tô fazendo o salgado de enroladinho de salsicha primeiro. E vamos dividir, eu começo sempre dividindo a massa, tá? E aí a massa que eu não for usar agora, eu deixo ela reservada, tampo, para que não resseque essa massa também, tá? Aí você pode estar dividindo a massa, que eu dividi ela em 3 partes, para ficar mais fácil também, né, da gente trabalhar. E aí as massas, olha que lindo, gente. Olha essa bolha, que coisa mais linda. Ai, eu fico apaixonada, gente. Amo, amo demais panificação. E aí a gente vai colocar agora os outros 2 pedaços para poder, né, ficar ali de reserva, enquanto a gente trabalha esse pedaço da massa. E aí eu tô usando aqui, gente, esse rolo de casa mesmo, que a gente tem em casa, né? Se tiver cilindro em casa, melhor ainda, né? E aí vamos lá abrir essa massa pra gente poder modelar as nossas enroladinhas de salsicha. Aqui em casa eu faço bastante salgado, principalmente pro meu filho levar pra escola, né, gente? Porque é muito mais econômico, né? Do que todo dia comprar lanche na escola, né? Aí esse processo você vai passando o rolo, vai virando, né? Até abrir a massa e ela ficar numa espessura boa para você fazer os enroladinhos. E aí agora, ó, já comecei a fazer, vou mostrar pra vocês. Eu coloco na pontinha da salsicha e aí vou passando por toda a salsicha, ó. Parecendo um caracolzinho, tá vendo? Não tem segredo, gente, é bem fácil. Olha que lindo que vai ficando. Amo demais, gente, fazer enroladinho de salsicha, olha. É só você enrolando toda a salsicha e no finalzinho, ó, você vai e corta a massa, né, que sobrou e fica lindinho assim, olha que graça. Daí você escolhe, você pode estar cortando no meio, né, que às vezes para caber na lancheira é melhor, né? Você pode estar cortando também em 3 pedaços, se você quiser fazer salgadinhos de festa, ou deixar também inteiro, tá? Você escolhe. Aí você leva para crescer já, né? Vamos deixar para crescer numa forma untada. Você unta uma forma e coloca os salgadinhos para crescer. E agora vamos fazer, gente, o pão italiano. Em algumas cidades também falam joelho, né? Aqui a gente conhece como pão italiano. E é o predileto do meu marido, esse salgado. Ele ama demais e fica assim uma delícia, né? Eu abri a massa, o mesmo processo que eu fiz, né? Com enroladinho de salsicha, e que eu tô usando presunto e mussarela. E vou colocar também umas fatias de tomate e orégano. Gente, ficou uma delícia esse salgado. Nossa, perfeito. Mas você pode rechear, gente, com o que você tiver em casa, tá? Com frango desfiado, com carne, com salsicha também fica legal, molhinho de salsicha. Usem a imaginação de vocês, o recheio fica por conta de vocês, tá? E aí eu jogo só um pouquinho de orégano por cima, né, pra dar aquele gostinho especial. E aí vamos fechar essa massa com todo cuidado. Gente, sempre tudo com muito cuidado, com muito carinho, tá? Que faz total diferença. Fazer nada correndo, porque fazer as coisas correndo não dá certo, né? Então tira um tempo para você fazer uma hora que você não estiver ocupado, né? É super importante. E aí eu corto, ó, do outro lado, né? E fecho a massa do nosso pão italiano, que é maravilhoso. E lembrando que tem várias formas, né, de fazer esse pão italiano, mas a que eu acho mais fácil para mim é dessa forma. E olha só como que vai ficando lindo, gente. Virei, ó, para vocês verem como é que fica embaixo. E agora vamos levar também para crescer, né, e descansar. Mas antes eu dei uma cortadinha aqui no meio para facilitar. Ou você pode também estar assando ele inteiro, tá? Sem problema, fica a escolha de vocês. Coloquei numa forma untada e olha, vamos levar para crescer agora. E como eu falei para vocês que essa massa é uma massa, né, para pães e salgados, vou mostrar para vocês aqui 2 modelos de pãozinho que eu sempre faço aqui em casa com essa mesma massa, tá? Você pode fazer também o pão grande, né, enrolado grande, ou você pode fazer assim bolinhas, que você pode fazer recheado com frango, catupiry. Já fiz de várias formas, até com goiabada eu já fiz aqui em casa e fica maravilhoso. Eu faço esse modelo assim que é de bolinha e também o modelo tradicional do pãozinho, né? Você abre a massa com um rolo. E aí a gente abre bem essa massa, numa espessura boa também, tá? Não muito fina, não muito grossa.
E aí a gente vai começar a enrolar eles, tá? Aqui eu enrolo dessa forma, ó. Vou passando como se fosse um rolinho, né? Trazendo o rolinho pra frente. E ele fica muito bonitinho, gente. Olha só que graça. E você pode fazer também dessa forma, só que, né, tamanho maior. E aí eu faço esses 2 modelinhos de pão aqui em casa. E depois que já cresceu, né, o nosso salgado, sempre depois que cresceu, eu gosto sempre de pincelar, gente, ovo e azeite, tá? Eu usei aqui 2 ovos e 1 colher de azeite com um pincelzinho. Eu vou passando por todo o nosso pão italiano, tá? E pelos enroladinhos de salsicha também, pra dar aquela corzinha douradinha maravilhosa. E aí, por fim, eu finalizo com orégano, mas você pode usar gergelim, ou se sua criança, né, ou se você não gostar, também não precisa colocar nada. Na salsicha também eu faço a mesma coisa, o mesmo processo. Passo por toda a salsicha. E depois só levar para assar em forno 180 graus. E olha que belezura que fica, gente. Olha que lindo que ficou os nossos salgados. E ficaram deliciosos. É sempre um sucesso aqui em casa quando eu faço. Todo mundo ama. Eles são perfeitos, gente. E fica deliciosos. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Não esquece de deixar seu like aí pra mim, se inscrever aqui no canal e até a próxima receita. Tchau!